alertam para problemas que estão acontecendo conosco. Aliás, numa interpretação da neurocrítica, por exemplo, Artemidoro já dizia: pessoas que estão com febre ou estão para ficar com febre sonham que estão queimando. Vejam, doenças que ainda vão aparecer, aparecem em sonhos. A pessoa sente o que vai acontecer. Premonitoriamente, coisas que vão acontecer, as pessoas veem. Freud, como era materialista, ele não foi por esse lado, mas demonstrou que realmente nós temos em nós algo chamado inconsciente. No inconsciente, que ele achava que era somente pessoal, nesse consciente estaria o lixo dessa existência, dizia Freud. E tudo aquilo que apareceu nos sonhos seriam os complexos, aquilo que foi reprimido e que estava no inconsciente, mais ainda, que o sonho seria a realização de desejos. E ele vai dar uma série de exemplos, e de fato, existem sonhos que são realizações de desejos. Por exemplo, todas vocês sabem desse exemplo que eu vou dar. Quando fazem dieta. Quando a dieta está braba, o que sonham comendo, não é? Hein? Comendo aquilo que não podem comer. E ele vai dizer, o sonho é uma compensação, no caso seria uma realização de desejo. Pessoas que estão com sede, sonham bebendo água, ou uma outra situação, que uma vez quase aconteceu comigo. Eu sonhava que eu estava numa festa e, de repente, me dava uma vontade muito grande de urinar. Eu estava agoniado. Eu saía procurando um sanitário. Mas quando eu chegava nesse sanitário, estava assim de gente. E era uma pessoa, por exemplo, estava masculino, mas estava cheio de mulheres, e eu não podia entrar, eu ficava com vergonha. E eu fui para um lado. Aí eu saí da casa, a rua estava escura. Eu disse, é por aqui. E aqui está tudo escuro. Cheguei para um canto e me preparei para me livrar daquele incômodo. Mas na hora que eu ia começar, aí eu me lembrei assim, eu estou sonhando e vou fazer na cama, dei um pinote na cama, saí correndo, entrei no sanitário. Ali eu digo, realmente, esse sonho estaria entrando numa coisa que Freud dizia, o sonho tende a impedir que a pessoa acorde. E vem para aquela história de quando nós estamos para acordar e toca a campainha, a gente tem um sonho que envolve um carro que vai passando e que buzina, como se a coisa quisesse impedir que o sono fosse interrompido. No meu caso, realmente alguma coisa estava impedindo, mas chegou numa hora que aquilo que Jung vai chamar de ego onírico deu um alerta. Então alguma coisa errada. Aí eu consegui escapar por pouco, e depois de grande, pelo amor de Deus, ia ser um negócio muito vergonhoso. Mas o sonho não fica apenas como um alerta ou uma realização de desejo, no caso de quem está com sede ou quem está fazendo uma dieta. O sonho vai muito mais. O sonho nos alerta a respeito de problemas da nossa vida. Por que isso? Porque vamos ler no Livro dos Espíritos que o sonho não é apenas um problema psicológico, mas é uma vivência também no mundo espiritual. Na verdade, nós podemos fazer uma certa divisão nos sonhos. Primeiro, o sonho que é do nível psicológico. Porque boa parte das pessoas que dormem não ficam despertas no mundo espiritual. Nós podemos vê-las flutuando sobre o corpo, adormecidas também. E nesse caso, elas estão apenas em contato com o próprio inconsciente, porque o consciente
está obnubilado, porque a pessoa dormiu, não é? O corpo, ele se desliga em várias partes, mas, embora o cérebro continue ativo, mas se desligam algumas partes e a pessoa está inconsciente. E o inconsciente está totalmente se manifestando. Então, essas pessoas têm normalmente um sonho que podemos chamar tipicamente psicológico, que vem do próprio inconsciente, porque elas não entraram em nenhuma relação no mundo espiritual. Então, estarão sonhando seus problemas, suas dificuldades e etc. Mas outras pessoas, elas ao saírem do corpo, ficam como se estivessem drogadas. Ficam assim, como se tivessem tomado um remédio muito forte e não conseguissem perceber direito as coisas. Isso pode trazer, através dos estímulos que o perispírito vai receber do mundo espiritual, uma série de ideias ou de percepções distorcidas pelo estado em que a pessoa está. Então, esta pessoa, ao voltar ao corpo, terá um sonho que será daquele tipo que viu uma vaca voando, coisa desse tipo, porque algumas coisas acontecem. Primeiro, a saída do corpo e o que o corpo significa, antes de chegarmos mais adiante. Muita gente diz assim, o corpo é simplesmente uma veste. Não é não, mas não é mesmo. O corpo é uma entidade viva. E cada célula nossa tem o seu psiquismozinho. Então, este corpo, ele não quer passar certas coisas. Não sei se vocês já viram pessoas em pânico. Eu não estou falando síndrome do pânico, estou falando de pânico real. Quando o corpo toma a frente do espírito. Vocês veem isso nas pessoas viciadas. As pessoas viciadas, às vezes, querem se livrar do vício e não conseguem. Por quê? Já que psiquicamente elas querem se livrar, a vontade deveria prevalecer. Não prevalece por quê? Porque o corpo está acostumado. E aí o corpo toma, é como um cavalo que toma os freios nos dentes e diz, agora é comigo, amigo. Ou você me dá o que eu quero, ou vai ter a síndrome de abstinência, que é um problema muito sério para os que são drogados. E é uma dor muito forte. Então, o corpo é uma realidade muito... As sensações nossas, tudo que nós percebemos, enquanto estamos encarnados aqui diretamente, nós recebemos via os 5 sentidos. O pegar, o cheirar, o ouvir, o ter gosto. Então, esse conjunto de informações vem via o sistema nervoso. Aferente, eferente, e tudo vai para um lugar chamado cérebro. Porque, na verdade, a nossa vida é cérebro. O resto é complemento do cérebro. Porque quem manda mesmo é o cérebro. E o espírito está ligado diretamente ao sistema nervoso. Está ali no cérebro. Tá? Então, o cérebro é fundamental. E o cérebro guarda as informações antes que elas passem para o espírito. Existe todo um processo que se chama psiquificação desses estímulos. Estímulos que são externos e internos. Estímulos que são inconscientes para nós, porque não passam pelo limiar da consciência, e que vão direto para lá. Então, o nosso cérebro, as nossas células, estão cheias de informações. Quando nós saímos do corpo, só nessa saída já existe um problema. Nós sentimos está no livro dos Espíritos, eu não estou nem inventando isso. Tá? Ao sairmos do corpo, tem um problema que acontece e que nos confunde. Nós podemos chegar no mundo espiritual e ficarmos ativos. Se já leram as obras de André Luiz, vão ver. Se alguém está acostumado a lidar com os problemas espirituais, e eu não estou falando só de espírita, tá? Os religiosos, de uma forma geral, as pessoas que mentalmente estão
como dizem os americanos, estão acordadas. Então, essas pessoas chegam no mundo espiritual ativas, tá? E vão conviver com a realidade do mundo espiritual, com os amigos, vão para onde a tendência deles mandam, tá? Se reúnem com seus iguais e etc. Então, essas pessoas podem viver, ter uma conversa com alguém. E eu cito um fato que está no livro de André Luiz. Hoje eu dizia para o pessoal, André Luiz, já ouviu falar nesse espírito? Claro. Porque às vezes as pessoas não ouvem. Lá na Bahia todo mundo já ouviu, isso é aqui. André Luiz era um espírito interessante. Eu chamo ele de fofoqueiro espiritual. Não é não? Porque o cara fica ouvindo as conversas lá e passando por aí. Eu me lembro do livro Nosso Lar, quando tem uma notícia lá, um problema sobre a guerra que estoura, que todo mundo vai para a praça pública, e ele fica ouvindo a conversa de uma que vinha às vezes assim, não é possível, fulano, que era o marido que não valia nada, não pode vir agora. Aí a outra dizia, você é maluca, menina. Se ele vier, ele vai ficar preso lá no umbral, não vem para cá não. Ela estava com medo. E ele vai, ouve e bota no livro. Eu digo, é fofoqueiro. Porque ele não era jornalista. Ele era médico. E ele conta um caso, tem vários casos de sonhos lá nos livros, mas eu tenho, esses dois eu achei interessante. O primeiro, que ele fala de um sonho, ele está no livro Os Mensageiros. Ele está numa casa, de noite ele foi fazer um atendimento junto com um grupo de espíritos, né, com o instrutor deles. E quando ele chega nesse lugar, está observando de noite que uma senhora está conversando com uma mocinha. E o instrutor diz, olha, ela é a avó desencarnada e ela é uma neta que está encarnada. Ele aí, ó, fica escutando a conversa, bisbilhoteiro. Fica escutando a conversa dos outros. Aí a mulher, a senhora, estava falando o seguinte, a neta estava sofrendo uma calúnia. E ela diz assim, nieta, a calúnia parece que é uma serpente venenosa, perigosa. Mas se você enfrenta, ela se mostra de vidro, frágil e se quebra. Aí André te pergunta se ela vai lembrar dessa conversa lá. O Espírito disse, não. Ela vai amanhã acordar porque a avó está falando e pensando forte. Ela vai acordar e dizer assim, interessante, eu tive um sonho com minha avó. E quando eu conversava com ela, aparecia uma serpente. Eu ficava com medo, mas minha avó ia lá, enfrentava, ela virava de vidro e se espedaçava toda. Quer dizer assim, e como é que fica o que a avó disse? Ele disse, essa mensagem vai ficar guardada nela. E na hora que ela tiver que enfrentar o problema, isso vai emergir como sendo um estímulo para que ela supere a dificuldade. E eu vou mais longe. Na verdade, mostra uma coisa, que é o nosso inconsciente sempre nos fala através de símbolos. Por quê? Porque o inconsciente, ele pega diretamente o fato na sua emocionalidade. E ao aquilo voltar, ele volta de uma forma simbólica. É impressionante como o sonho simboliza. Veja um sonho do faraó. Olha o que era que o sonho estava dizendo. O faraó, como responsável por um povo, ele tinha responsabilidade e tinha mais. Ele tinha uma responsabilidade divina. Por quê? Porque ele era tido como representante do Deus. E se acontecesse uma fome, ele falhou na missão dele. Logo, ele corria o risco de perder o trono e a vida. Então, quando ele recebe, naturalmente, tinham os espíritos responsáveis pelo